Olá a todos, eu sou o professor Famira Pontes e vou dar continuidade ao nosso curso de capacitação em língua portuguesa. O nosso tema de hoje será denotação e conotação. Denotação e conotação se refere ao sentido das coisas. Em língua portuguesa, costuma-se dizer que as coisas têm sentidos reais e sentidos irreais. Vamos acompanhar. Denotação. Aqui nós podemos ver a palavra chave no sentido real. Chave mesmo, o objeto. Aquele objeto que abre as portas. Tá? Quando este sentido for o real, nós teremos o sentido denotativo. Ou seja, denotação é o sentido real, o sentido próprio, aquele que consta do dicionário, tá? Convencional, que não permite várias interpretações. Permite apenas uma única interpretação, aquela que se refere diretamente à coisa referida. Já a conotação, ela tem o inverso do sentido denotativo, ou seja, é um sentido amplo, um sentido não só dicionarizado, mas um sentido figurado das coisas. A gente pode usar o mesmo exemplo, tá? Ou outros exemplos, como o leão é um animal feroz. O leão é um animal feroz. Vejam bem, aqui eu tenho como referência o leão, que é um animal. Se eu tenho aqui o leão como um animal, e a frase se refere, obviamente, o sentido dela é denotativo, ou um sentido real. Eu me refiro ao leão mesmo, ao animal. Mas, quando eu digo que aquele homem é um leão, obviamente que eu estou transferindo todas as qualidades do leão para o homem. E isso é no sentido figurado, ok? Nós temos então aqui a palavra leão, não no seu sentido próprio, mas no sentido figurado, num sentido irreal, ou tecnicamente chamado de conotativo, no sentido conotativo. Ou seja, que a pessoa é brava, que a pessoa é forte, é mandona, é o rei da parada. Vamos em frente. Aqui nós podemos ver claramente um sentido figurado das coisas. Quando a placa intenciona dizer perigo, depressão na pista, a palavra depressão, obviamente, está sendo interpretada de forma irônica, de forma figurada pelas pessoas que estão aí ao lado da placa. Evidentemente que quando a gente se refere a uma placa cujo teor está dito um aviso para os motoristas, é claro que a palavra depressão, obviamente aí tem um outro sentido, que no sentido real se refere a um buraco, se refere a algum tipo de perigo ou de elevação na pista que necessite a atenção redobrada dos motoristas. Então, vamos fazer um resumo, uma síntese do que a gente pôde ver agora, para a gente diferenciar bem claramente denotação de conotação. Tá? Então, denotação é uma palavra com significação restrita, real. Tá? Ao passo que conotação, a palavra com significação ampla, criada por um contexto, com vários significados, com várias interpretações ou possibilidades de leitura. Tá? A palavra com sentido comum, denotativa, é aquela encontrada no dicionário, tá? Que todos podem ter acesso de forma única, com uma única interpretação. Já a conotação vai depender de várias coisas, de vários fatores para ser interpretada.
Depende de valores sociais, depende de ideologias, de crenças, depende de uma porção de outros contextos para que ela tenha um significado próprio e um significado completamente vinculado com aquele que está sendo dito naquela hora. Então, as palavras utilizadas de modo objetivo ou de modo claro, mas tecnicamente, são evidentemente denotativas. E as palavras utilizadas de modo criativo, artístico, muito mais afetivo, são as palavras de cunho conotativo. Aqui nós temos, por exemplo, algumas frases que foram colocadas aí para a gente observar a possibilidade que nós temos aqui de entender se essas frases estão com sentido denotativo ou com sentido conotativo. Vamos ver. A primeira. Meu pai é um espelho. Evidentemente, a palavra espelho se refere aqui às atitudes do meu pai que eu, obviamente, me reflito e, desta forma, repito. Então, é óbvio que a palavra espelho foi utilizada no sentido conotativo. Na segunda, nós temos quebrei o espelho do banheiro. Claro que a palavra espelho, pelo seu contexto de utilização, se refere aí ao objeto, ao espelho, aquele que normalmente a gente utiliza no banheiro. Então, o sentido é denotativo. Essa menina tem um coração de ouro. Imagine, a palavra coração, agregada ao termo de ouro, é claro que está expressando um sentido conotativo e real. Ou seja, que ela tem um coração bom, cheio de bons sentimentos, é capaz de expressar uma porção de sentimentos bons, consideradas a peso de ouro. A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. Veja, outra vez a palavra coração com um sentido diferente daquele que significa o órgão do corpo humano, que bombeia, que faz as coisas acontecerem, que dá vida. Então, nesse sentido, a Praça da Sé fica no coração de São Paulo, no local onde há vida, onde São Paulo vive, onde há efervescência de vida. É claro que neste contexto é preciso que a gente conheça São Paulo, conheça a Praça da Sé, mas, de forma geral, a gente entende que a palavra coração teve aí um sentido conotativo, uma aplicação com sentido conotativo. Fez um transplante de coração, a nossa próxima frase. Ora, aqui, evidentemente, existe a possibilidade, existem técnicas médicas, existem várias formas de se transplantar um coração? Sim, um coração mesmo, o órgão humano, que é capaz de ser transplantado de um ser humano para outro. Então, a palavra coração aqui se refere ao órgão humano mesmo, e ela foi empregada, claro, no sentido denotativo. Você é mesmo mau, tem um coração de pedra. A exemplo da nossa terceira frase, em que a menina tinha um coração de ouro, a pessoa que tem um coração de pedra, evidentemente, tem uma conduta não tão próxima do que a gente chama de afável, de amável. É uma pessoa sem sentimentos, uma pessoa sem qualquer tipo de manifestação de sentimento. Óbvio que a palavra coração aqui, claro, foi empregada no sentido conotativo. Aí temos então, para a nossa aula, para o nosso conteúdo, duas formas que a gente pode trabalhar com a expressividade das palavras. Uma forma denotativa, que é a nossa real,
e uma forma conotativa, que é a nossa irreal ou figurada. É isso.